Oi, sejam bem-vindos ao canal. O meu nome é Nicole, aqui nós falamos sobre arte e criatividade. Faz tempo que eu não apareço com um desenho tradicional por aqui. Esse é o primeiro desenho do Mermaid, se eu não resolvi participar. Para quem não sabe o que é um desafio de arte que consiste em desenhar sereias no mês de maio. Eu resolvi seguir a lista da Gabi. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o perfil dela, para se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na lista com os temas, seguir também. É por semana, então são 4 desenhos. E mesmo que você esteja vendo esse vídeo agora, né, ainda dá tempo de fazer os desenhos. Eu acho que assim, com temas semanais é mais fácil para conseguir acompanhar o ritmo e fazer, como ela mesma disse na publicação que ela fez, é menos cansativo do que você fazer um desenho por dia, porque se você já não está acostumado a desenhar todos os dias, é muito pesado. Eu já tentei fazer isso no Inktober e não deu muito certo, você acaba se cobrando demais. Então, assim, semanal acho que fica mais tranquilo. Os temas eram barco, casal e livro. Então eu meio que criei uma historinha na minha cabeça, em que uma vibe meio Ariel, uma pessoa do mar, uma criatura marítima, uma sereia se apaixona por um ser humano. E aí eu fiz a sereia ali na água, ela vai aparecer mais pra frente, por enquanto estou fazendo o mar. E ela vai se apaixonar por uma moça. A moça saía todos os dias para ler no seu barquinho. Ela morava numa ilha, no vilarejo, algo assim. E aí todas as noites ela saía pra ler. E a sereia ficava lá observando ela. E aí ela conheceu os livros e começou a ler também. E é isso, gente. Interesses em comum. Eu gostei muito de como ficou esse mar. Porque eu não tenho muita experiência com água, em desenhar água. É algo que eu tenho muito interesse em estudar mais a fundo. Eu já fiz alguns desenhos, mas nunca fico 100% satisfeita com o resultado, mas esse eu realmente gostei, porque eu consegui passar bem a ideia de que é água, a perspectiva da sereia de que ela está nadando em direção ao barco. Eu acho que eu poderia ter feito o barco um pouco menor, porque eu não sei se fica totalmente clara essa ilusão de ótica que era para ser, porque a gente tá olhando distante, mas ao mesmo tempo nem tanto. Então a gente tá vendo o barco grande aqui e a sereia embaixo, nadando em direção ao barco. Então talvez se eu tivesse feito o barco um pouco menor, o efeito teria ficado melhor. Se eu não me engano, eu usei 4 tons de azul na água. E usei um tom de verde para dar um toquezinho diferente. E eu basicamente fui só pintando camada por camada na mesma direção, deixando o meio ali mais claro, para passar a ideia de que a lua tá iluminando ali o mar. Mas como é que faz? Porque o barco tá na frente, como é que funciona a iluminação? É porque assim, a lua tá lá atrás, mas a gente sabe que a lua tá tipo iluminando o céu todo, então tecnicamente ela estaria iluminando a água que está ali na frente. Não sei explicar muito bem, mas no desenho dá pra ter uma ideia. O barco também eu fiz o possível para deixar o efeito ali da parte que está dentro da água legal. Eu acho que se eu tivesse pintado o barco primeiro e depois a água, teria ficado melhor ainda. Mas eu fiz ao contrário e deu certo no final, né? É o que importa. O barco, tanto o barco quanto a menina, é meio que só a silhueta. Eu poderia ter feito de preto puro, mas eu tô evitando usar preto completamente puro nos meus desenhos, porque na natureza não existe um preto igual a gente usa nos lápis, né? São sombras, mas ainda tem cores. Quando você estiver andando de carro à noite, por exemplo, dá uma olhada nas árvores. Elas não são totalmente pretas contra o céu ali. Elas são meio verdinhas ainda. Então eu quis passar isso. Eu fiz primeiro com marrom. E depois eu passei o preto só em algumas partes que eu queria que ficasse mais escura. Eu usei 2 tons de marrom e eu fiz a iluminação com amarelo, o que deu um toque muito legal também, porque o marrom e o amarelo são cores que combinam bastante, na minha opinião. Eu só gostaria que a luz tivesse ficado um pouco mais amarelada
ela ficou meio esverdeada porque eu passei o azul ali do fundo. Eu ainda não consegui dar esse efeito de iluminação sem fazer por cima do céu. Então não ficou tão legal a iluminação ali da lâmpada. A do barco eu gostei bastante, eu consegui pegar bem a direção em que a luz está batendo, tanto na moça quanto no resto do barco. Consegui dar a profundidade que eu queria, mas ali aquela luz em volta da lâmpada eu acho que seria melhor se eu tivesse pintado só dentro da lâmpada e não fazer essa luzinha em volta, né? Já fica aí a lição para outros desenhos que eu vou fazer com essa técnica, né? Eu deixei o céu por último para não correr o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu ali na luz da lâmpada e o azul interferir nas outras cores do desenho. Eu comecei pela cor mais escura, ali a parte mais escura que eu queria do céu, porque eu não tinha certeza se eu ia querer um céu totalmente à noite ou se eu ia fazer um degradê, como se estivesse anoitecendo ali com a parte mais escura e a parte que tá encostando no mar um pouco mais clara. Mas aí eu acabei optando por deixar o céu à noite mesmo. E nessa hora eu estava meio desesperada, porque eu já tinha colocado a cor mais escura lá em cima e embaixo tava ficando muito marcado, tava muito diferente do que tava no céu em cima, então eu fui passando várias camadas na parte de baixo para chegar num tom aproximado. E depois eu passei por último a camada que eu tinha passado primeiro lá em cima no céu em tudo, para poder ajudar a mesclar. E eu passei um pouco por cima do desenho mesmo também, para fazer como se fosse um filtro em cima do marrom e do amarelo que já tava ali, né, para dar uma escurecida, ficar com um tom mais azulado, porque o azul é mais puxado para cores frias e o marrom, não sei, me passa uma vibe mais cor quente. Então, assim que eu terminei de passar o azul, eu fiquei completamente apaixonada pelo desenho. Eu não pintei muito próximo ali do personagem, né, do barco, então fica parecendo que tem uma luz em volta dela. Enfim, eu gostei muito desse desenho, da sensação que ele me passa. Eu espero que vocês também tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!